Olá, hoje já é dia 29 e estamos a 2 dias de iniciar o programa do desafio 30 dias de amor próprio. Amanhã encerro as inscrições e por isso mesmo hoje venho aqui fazer um pequeno resumo do que é que vai acontecer, falar-vos um pouquinho do que é esta autoestima, porque tenho recebido alguns contactos de algumas pessoas que, apesar de acharem que é interessante, não é para elas porque têm a sua autoestima estável. E quando nós vamos abordar aqui algumas das questões, percebemos que este desafio não é apenas para pessoas que têm autoestima mais em baixo, mas pessoas que têm também uma autoestima relativamente estável, mas que não está ainda muito solidificada. E é isto às vezes que acontece. A maioria das pessoas que existe por aí não tem autoestima em baixo. Existem muitas pessoas sim com autoestima em baixo e provavelmente conheces alguém que necessitava assim de uma injeção de autoestima diariamente, mas a maioria das pessoas com as quais nós convivemos aparentemente tem uma autoestima relativamente estável. No entanto, trabalhar a autoestima é importante mesmo quando nós consideramos que temos uma autoestima estável. É importante que nós continuemos diariamente a solidificar a nossa autoestima, a trabalhar na nossa autoestima, porque quando vamos perceber sobre o assunto, vamos olhar para a nossa autoestima e afinal não está assim tão estável quanto eu achava que sim. Porquê? Porque quando eu começo a perceber que há alguma área da minha vida que não está a correr muito bem ou que precisa ali de uma intervenção, se nós formos analisar o fundo da questão, está muito associada à forma como eu me avalio, como eu olho para mim, ou seja, está muito associada à minha autoestima. Por exemplo, quando falamos em autoestima, o que é que para ti surge logo aqui do que é autoestima? Autoestima é o quê? É o valor que nós damos a nós próprios. É a cotação, se nós pudermos assim falar, que nós atribuímos à nossa pessoa, às nossas qualidades, àquilo que nós somos, é a forma como nós nos vemos, a forma como nós nos valorizamos. E, portanto, sendo assim, a autoestima é tudo aquilo que nos permite olhar para nós e avaliarmos-nos. Como é que está a tua autoestima? Pensa bem. Se eu te fizer esta pergunta, como é que tu vais avaliar a tua autoestima? Podes-me dizer que está boa, podes-me dizer que está mais ou menos, que está mal, que está baixinha, que precisa de ajuda. Muito bem. Então, tu dizes-me que a tua autoestima está boa. Imaginemos que tu dizes-me que a tua autoestima está boa. Vamos aqui perceber uma coisa. Qual é a tua fonte de autoestima? É o namoro, o casamento, o trabalho, os filhos? Qual é? Avalia bem. Imagina, quando tu tens o casamento ou o namoro estável, um trabalho estável, os filhos, está tudo bem. Imagina que por algum motivo o teu marido se afasta ou os teus filhos entretanto acabam por ir à vida deles, crescem e vão à vida deles, o teu trabalho fica em segundo plano ou ficas desempregada. Como é que fica a tua autoestima? Pensa bem. Já passaste por alguma situação semelhante em que consideravas estar bem, que gostavas de ti, que estavas bem contigo e de repente, por exemplo, perdes o trabalho? Como é que tu ficas em relação a ti própria? Como é que tu ficas a olhar para ti? Continuas a gostar de ti, continuas a valorizar-te, continuas a cuidar de ti, continuas a achar que tu tens valor? Ou achas que perdes um bocadinho isso tudo e começas a desvalorizar-te, a olhar para ti com menos gosto? Em que é que ficamos? Muito bem, então se tu me dizes assim, se tu me dizes que, ok, já passei por uma situação ou nunca passei, mas acredito que não perderia
a minha autoestima ou não perdi a minha autoestima. Muito bem, parabéns, estás no caminho certo. No entanto, a maioria das pessoas não é isto que acontece. A maioria das pessoas, quando perde um casamento, quando perde um namoro, quando perde um trabalho, quando os filhos voam, saem do ninho e voam para as suas vidas, a maioria das pessoas sente um vazio, e não é só um vazio em relação à falta que essas pessoas lhe fazem. Um vazio em relação a elas próprias, como se a sua vida só existisse em função daquelas pessoas, como se o seu bem-estar só existisse em função daquelas pessoas. E isto quer dizer que a pessoa não tinha uma autoestima cimentada. Então, porquê? Porque a sua autoestima, a fonte da sua autoestima, era o marido, o namorado, a mulher, a namorada, eram os filhos, era o trabalho, eram os pais, enfim. E não ela própria. Então, quando nós falamos em autoestima, a fonte da tua autoestima deve ser tu própria. E nunca outras pessoas, ou trabalhos, ou objetos. Nunca deve ser isso. Porque pessoas, trabalhos, objetos são voláteis, vão e vêm na nossa vida. A única pessoa que está contigo desde o dia que tu nasceste até ao dia que tu vais desencarnar, és tu própria. E, portanto, és tu a tua única fonte de autoestima. És tu que deves valorizar. Porque quando falhar algumas destas coisas que tu tens na tua vida, tu vais te sentir confortável na mesma, tu vais te sentir bem. Obviamente que vais fazer o luto da perda da relação, da perda do trabalho, obviamente que vais ter ali momentos em que as tuas emoções vão estar mais abaladas, mas não estamos a falar na forma como tu te valorizas, estamos a falar em emoções e em sentimentos que acontecem face a determinada situação na nossa vida. Mas que se a tua autoestima se mantiver estável, porquê? Porque tu és a tua fonte de autoestima, vais conseguir ultrapassar estas dificuldades com muito mais segurança, com muito mais capacidade, com muito mais confiança em ti própria e mais facilmente ultrapassas estas situações. Agora, se a tua autoestima está agarrada a outra destas fontes que não tu própria, vai ser muito mais difícil tu conseguires vir à tona novamente. Por isso mesmo, atenção a isto, a fonte da tua autoestima deve ser tu própria. E analisa isto. Como é que tu te sentes quando estás sozinha contigo? Quando vais, por exemplo, quando tens que, por exemplo, ir a um restaurante e almoçar ou jantar sozinha, como é que tu te sentes? Como é que te sentes quando vais a um café sozinha? Não aquelas idas quando nós realmente queremos ficar sozinhas, mas quando não tens ninguém para ir contigo. Como é que tu te sentes? Estás bem contigo? Sentes-te mal? Sentes aquela angústia a surgir dentro de ti? Uma tristeza a surgir dentro de ti? Se vives sozinha, chega-se ao fim do dia, tens um dia muito ativo, com os amigos, com os colegas de trabalho, seja com quem for, chegas à noite, estás sozinha em casa. Como é que tu te sentes contigo própria? Sentes-te angustiada, triste, ou sentes-te bem e esperançosa de que no dia a seguir as coisas surgirão novamente e que traz um dia novamente recheado de coisas boas e que te sentes bem contigo, aproveitas aquele momento em que estás só contigo para gostares de ti, para cuidares de ti, para estares contigo. Como é que tu fazes isto? Se surge essa angústia, se não estás bem, se surge essa tristeza, então a tua fonte de autoestima não és tu própria. Se tu consegues estar bem com isso, se tu consegues ir a um restaurante quando não tens mais ninguém para ir, consegues ir sozinha, quando vais a um café sozinha porque não tens companhia e estás bem, quando chegas à noite a casa e não tens companhia, sentes-te bem contigo e consegues fazer coisas para que te sintas melhor contigo, então tu és a tua fonte de autoestima, estás no caminho certo. Se isto não acontece, vais ter que fazer alguma coisa para mudar a tua fonte de autoestima. Agora eu gostaria que tu pensasses aqui acerca de uma coisa.
O que é que tu ganhas com a tua autoestima mais elevada? Com o desafio perceberás o quanto é que os outros acharão diferente. Com certeza que ainda durante o desafio, ou mesmo no final, mesmo que não seja durante o desafio, mesmo no final, as pessoas que estão à tua volta vão achar que estarás de alguma forma diferente. Porque a tua energia, a tua vibração vão mudar, porque os teus pensamentos acerca de ti própria vão mudar. E esta mudança, como eu já referi em vídeos anteriores, é de dentro para fora. E se queres mudar realmente o teu mundo exterior, é por aí que tens de começar, é por dentro. E não tenhas qualquer tipo de dúvida que é por aí mesmo que tu tens de começar. Por ti, por dentro, de dentro para fora. Se a tua realidade não está aquilo que tu ambicionas, se as pessoas que estão à tua volta não são as pessoas que tu gostarias de ter contigo, ou não te tratam da maneira que tu achavas que deverias ser tratada, se o teu trabalho não é o teu trabalho de sonho, ou não gostas daquilo que fazes, então aquilo que tu vais ter que fazer primeiro não é mudar a tua realidade exterior. Vais ter que mudar a ti próprio para conseguires mudar tudo o resto. Para conseguires dizer não quando tiveres de dizer não, para te conseguires impor, para te conseguires mostrar segura face a determinadas pessoas. E naturalmente essas pessoas que estão na tua vida e que tu não fazes questão que estejam, elas irão afastar-se naturalmente, porque essas pessoas não estão bem com pessoas que estão bem com elas próprias. E vais começar a trabalhar a tua energia. Ao trabalhares estes desafios diariamente, a tua energia também vai mudar, os teus pensamentos vão mudar, a forma como tu os vais controlar, como vais controlar os teus pensamentos, também vão mudar. Então eu, como coach, terapeuta holística, vou dar-te as ferramentas que tu vais precisar para que consigas alcançar tudo isto na tua vida. E essa é a minha missão. Ajudar-te a conseguires despertar para o mundo e para que consigas obrigar a ti própria a vivenciar a tua autoestima com muito mais liberdade, com muito mais foco em ti própria, com muito mais amor e a desenvolver esse amor que tu tens dentro de ti e que tu ainda não o encontraste. À medida que tu vais melhorando a tua autoestima, muitas coisas boas vão acontecer na tua vida. Acredita que naturalmente tu vais começar a atrair e naturalmente tu vais começar a afastar aquilo que menos bom tu tens na tua vida. E vais perceber que já estás a começar a conquistar coisas novas com a tua autoestima e, melhor ainda, vão acontecer coisas contigo que não aconteciam antes, mas as coisas que já aconteciam e que tu não conseguias valorizar. Vais começar a ver que, afinal, sempre tiveste algumas coisas que eram boas na tua vida, mas que tu não estavas a ser capaz de valorizar. E tu vais conseguir começar a olhar para essa realidade com outros olhos e a valorizá-la. Então eu quero que tu reflitas acerca disto, acerca dos ganhos que tu podes ter na tua vida ao entrares para este desafio e ao começares a apostar em ti e ao começares a apostar na tua autoestima. O que é que tu achas que vais conseguir ganhar com isto? Põe aqui no grupo e partilha connosco. Nos anos 60 foi feita uma experiência nos Estados Unidos da América com 2 carros que foram deixados num bairro americano, daqueles bairros típicos americanos, 2 carros exatamente da mesma marca, da mesma cor, 2 carros exatamente iguais. A única diferença que existia entre esses 2 carros não era a marca, não era a cor, mas sim a forma como os carros estavam cuidados. Um deles estava ali impecável, estava com a pintura toda impecável, limpinho, por dentro completamente cuidado e sem lixo. Um outro estava todo sujo, com vidro partido, cheio de lixo lá dentro, sujo por fora, sujo por dentro, e foram deixados assim. Um deles impecável e outro já assim com sinais de algum abandono. O que é que se verificou aqui? Verificou-se que, passado algum tempo,
O carro que estava em condições piores ficou ainda pior. Começou a ser pilhado, começou a ser vandalizado, mais janelas partidas, mais lixo lá dentro, a roubarem e a pilharem tudo aquilo que pudessem tirar. E o que é que aconteceu ao outro carro? Perguntam vocês. O outro carro manteve-se intacto. Não sofreu vandalismo e ficou intacto. Uns anos mais tarde, outros psicólogos também norte-americanos vieram fazer um estudo também semelhante, só que neste caso eles vieram falar em prédios. E o que é que eles vieram mostrar? Vieram mostrar que, por exemplo, um prédio, quando começa a ter janelas partidas, rapidamente mais janelas se vão partir, mais vandalismo vai acontecer, mais grafites vão aparecer, menor cuidado vai aparecer naquele prédio. E eles desenvolveram isto que se chama a teoria das janelas partidas. Comparando com um prédio que está estimado, um prédio que já começa a mostrar sinais de degradação, é mais fácil este prédio que mostra sinais de degradação sofrer com vândalos, com o vandalismo, com grafites, com janelas partidas, com lixo lá para dentro, do que um prédio que é cuidado e que não tem, e que se parte, por exemplo, uma janela ou que se estraga alguma coisa, que é arranjado. Então eles sugeriram isto, da teoria das janelas partidas, que quer dizer, quanto mais menos cuidados tiver um espaço, quanto menos cuidados tiver uma casa, quanto menos cuidados tiver um espaço público, menos cuidado se vai passar a ter também com ele. E, portanto, mais suscetível está a vandalismos, mais suscetível está a receber ali influências negativas. E porquê é que eu fui buscar esta teoria das janelas partidas? Precisamente para fazer aqui o paralelo, a comparação entre a nossa autoestima. É isto que acontece quando nós temos uma autoestima partida, quando nós temos uma autoestima em baixo. Nós estamos em baixo, estamos com pensamentos negativos, estamos a valorizar pouco, estamos a cuidar pouco de nós, começamos a não gostar de nós. Ok, estamos como uma janela partida, somos um prédio com janela partida. O que é que nós começamos a atrair? Começamos a atrair vândalos na nossa vida. Começamos a atrair pessoas que nos vêm sugar, pessoas que nos vêm maltratar, pessoas que só nos querem usar, pessoas que não querem de todo o nosso bem, começam a abusar de nós. E isto acaba por ser um círculo vicioso. Eu já não me cuidava, começo a rodear-me de pessoas que também não me valorizam, que também não me dão força para me valorizar. Pelo contrário, são pessoas que me continuam a destruir, continuam a deitar-me abaixo, e eu entro aqui neste círculo vicioso. Começo a valorizar-me cada vez menos, começo a olhar para mim cada vez com menos positividade, a dar-me cada vez menos valor e começo-me a destruir cada vez mais. E aquele prédio, aquela pessoa que inicialmente era apenas um prédio com uma janela partida ou uma pessoa com uma autoestima um pouquinho abalada, transformou-se num prédio completamente vandalizado, ou seja, transformou-se numa pessoa com a vida totalmente desfeita a todos os níveis. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que quanto pior eu estou comigo, pior vai ser a minha vida. Pelo contrário, quanto melhor eu olho para mim, quanto mais eu me valorizo, quanto mais eu cuido de mim, quanto mais eu me consigo gostar de mim, menos dessas pessoas eu vou atrair mais pessoas que me vão valorizar, que vão gostar de mim, que me vão apoiar, que me vão dar força, e entramos aqui num círculo virtuoso, ou seja, num círculo de virtudes. Saímos de um círculo de autoestima negativa para entrarmos num círculo de autoestima positiva. Mas eu, para sair deste círculo de autoestima negativa, para sair aqui destas janelas partidas, eu vou ter que parar aqui e pensar, não, eu quero dar o salto. Eu quero sair da minha zona de conforto, sim, porque mesmo quando eu não estou bem, mesmo quando a minha vida está um caos, está desfeita, continua a ser a minha zona de conforto.
Quantas pessoas vocês conhecem que estão com a vida de alguma forma complicada a vários níveis, mas que também não conseguem sair dali porque o desconhecido acaba por ser mais ameaçador, mais assustador do que o estar onde está. Pelo menos ali a pessoa conhece as dores que tem, conhece as dificuldades que tem. Ou seja, isto é chamado a sua zona de conforto. Não está confortável, atenção, não é o estar bem, não está confortável, mas sente-se mais confortável conhecendo aquilo que tem na sua vida e sabendo o que é que pode contar, do que arriscar e dar o salto para o desconhecido. Dar o salto para o desconhecido é muito mais ansiogénico. Acaba por ser muito mais difícil para muitas pessoas saírem deste desconforto, que é a sua zona de desconforto, que é a sua zona de conforto, para o desconforto, que é uma vida diferente, que pode ser melhor, e tudo lhe garante que pode ser melhor, mas que também pode ser pior. Não sabe, porque é o desconhecido. Então, sair da sua zona de conforto, às vezes é difícil. E quantas pessoas tu conheces assim, que não estão bem, que têm a sua autoestima abalada, mas que não dão um salto para mudar? E se tu queres realmente entrar num círculo virtuoso, se tu queres começar a entrar neste círculo de autoestima e de bem contigo, tu vais ter que quebrar aqui este círculo de autoestima negativa, sair da tua zona de conforto e arriscares. E experimentares o outro lado. Mas tens que fazer este corte. Tens que sair dali e arriscar. E é isto que se pretende com este desafio. É que tu faças o corte e que arrisques. E que saias dessa tua zona de desconforto, porque estás desconfortável. Não me venhas dizer que estás confortável. Estás desconfortável. E arrisques para encontrares um outro conforto. Está bem? Muitas destas dificuldades que tu tens, e às vezes a dificuldade que tu tens em dar este salto para o desconhecido, está agarrado, está enraizado a muitas crenças limitantes. E o que é que são crenças limitantes? São pensamentos, interpretações que nós tornamos como verdadeiros, só que no fundo são falsas. São percepções, e percepções é isto, é a forma como eu percebo a realidade, muitas das vezes não é a realidade, é a forma como eu percebo, e que regem o quê? A nossa maneira de agir, de pensar e de estar perante a vida. Expressões como, por exemplo, eu não tenho dinheiro suficiente para, ou nunca terei dinheiro suficiente para, não tenho tempo para fazer isso, não consigo, nunca consegui, não é agora que vou conseguir, não sou bom o suficiente para fazer essas coisas, nunca consegui fazer, portanto não é agora que vou conseguir, portanto eu não sou bom a fazer essas coisas, nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos, já tentei, já lutei e nunca consegui, portanto eu nunca vou conseguir. Então o que é que são estas crenças? Estas crenças são criações que nós temos, que nós fazemos ao longo do nosso desenvolvimento, ao longo da nossa evolução. Nós vamos aqui criando estas crenças. Vou-vos dar o exemplo do elefante. Não sei se conhecem a história do elefante acorrentado. Um elefante no circo que não escapa porque foi preso à estaca ainda muito pequeno. Ou seja, ele está agarrado a uma estaca com uma corrente no pé, mas um elefante daquele tamanho, se ele quiser, ele parte a estaca e foge. Mas o elefante não sai dali. E não sai dali porquê? Porque no momento em que o elefante era pequenino e que foi agarrado à estaca, ele puxou, forçou a tentar soltar-se daquela estaca e apesar de todo o esforço que ele fez, ele não conseguiu sair dali. E como não conseguiu sair dali, e a estaca era muito pesada para ele, porque ele ainda era um elefante pequenino,
ele começou a tentar cada vez menos. No dia a seguir tentava novamente e nada. Até que um dia ele se cansou e aceitou o seu destino, que era ficar ali amarrado àquela estaca e a balançar o corpo de lá para cá e pronto, e ficar ali eternamente a esperar a hora de entrar no espetáculo. Então, o elefante foi se tornando um elefante grande que, com muito mais força e com muito mais capacidade para quebrar aquela corrente. Só que ele começou a acreditar que não consegue quebrar aquela corrente, que não consegue sair dali. Ele não conseguiu perceber que ele cresceu, que as circunstâncias mudaram e que a forma como ele tem de lidar com a situação também é outra e que ele consegue sair dali. Não, ele agarrou a crença de que não é capaz de sair dali e acomodou-se à sua situação. E por isso mesmo, um elefante grande, neste momento, está acorrentado a uma estaca pequena e que não faz qualquer tipo de esforço para sair dali. A única coisa que o faria sair dali seria, por exemplo, um incêndio. Ele ter a vida dele em risco. Imaginem uma situação em que o elefante está ali preso àquela pequena estaca e que não sai porque se convenceu, porque quando era pequeno tentou sair e não conseguiu, e convenceu-se que não era capaz de sair dali, e de repente o circo é tomado pelo fogo. Aqui entra em ação o quê? O instinto de sobrevivência. E o instinto de sobrevivência não está agarrado a estas crenças. Então o que é que o elefante vai fazer? Vai fazer força e vai fugir e vai quebrar a corrente. E vai conseguir sair dali. Só nestas situações é que o elefante consegue sair dali. E isto é o que acontece muitas das vezes às pessoas. As pessoas agarram-se às crenças e vivem a acreditar nestas crenças, neste monte de crenças que vão criando ao longo da sua vida, que no momento até foram verdade, mas que no momento atual que já não são, e simplesmente acabam por viver agarradas a estas crenças sem conseguir sair delas. Então, quando vem o fogo na vida da pessoa, que pode, por exemplo, ser a perda do emprego, uma doença de alguém próprio ou dela própria, de alguém próximo ou dela própria, sem ter dinheiro para um tratamento, não ter dinheiro para um tratamento, só isto é que vai obrigar a pessoa a sair da sua zona de conforto, a dar o salto, a quebrar esta corrente. E será que é necessário esperarmos para que venha o fogo nas nossas vidas para que nós consigamos soltar a corrente? Será que nós não conseguimos mudar a nossa vida e sair da nossa zona de conforto ainda antes de termos que enfrentar uma situação difícil, que nos vai obrigar a ativar o nosso instinto de sobrevivência e aí sim dar o salto para sair da nossa zona de conforto e de forma inconsciente agirmos sem estarmos agarrados a estas crenças limitantes? Não há esta necessidade, e isso eu vos garanto que não há necessidade de nós passarmos por dificuldades na nossa vida para que consigamos mudar. Muitas das vezes há esta crença de que tu só vais mudar quando a vida te der uma chapada. Isto é outra crença, que nós achamos que nós só mudamos realmente quando a vida nos obriga. Não. Nós somos aqui os criadores, os co-criadores da nossa vida. Nós conseguimos criar o nosso dia-a-dia em função daquilo que nós queremos ou não queremos para a nossa vida. Então, se eu não quero estar amarrada a uma estaca a vida toda, eu vou ter que perceber o quê? Vou ter que perceber que esta estaca foi-me posta quando eu era pequena. Hoje eu estou diferente. Hoje eu tenho capacidades diferentes. E se não as tenho, eu vou procurar tê-las. E vou me soltar, não da estaca, mas das crenças que eu fui criando ao longo do tempo e que me fazem com que esteja agarrada à estaca. Com que não me solte. Quando na realidade eu já tenho capacidade para me soltar daquela estaca. E eu quero que vocês percebam uma coisa.
as limitações só existem na nossa cabeça. Assim como nós somos capazes de mudar toda a nossa vida sem que seja necessário o circo pegar fogo. Sem que seja necessário a vida nos pôr à prova. Nós conseguimos fazê-lo. Temos é que nos libertar destas crenças. Falando em crenças, existem três tipos de crenças. Podemos dividir estas crenças limitantes em 3 tipos. A primeira são as hereditárias. E quando se fala em hereditárias não tem a ver que vem no sangue ou que são genéticas. Não. Fala-se daquelas que nós herdamos dos nossos pais. Ou seja, aquelas crenças que nós crescemos a ouvir. Tu não és capaz de fazer isto. Olha, nós somos pobres, não temos dinheiro para essas coisas. Tu não fazes nada correto, não fazes nada bem. Os homens ou as mulheres não prestam. Imaginemos se a criança passa por uma situação de divórcio dos pais e que ouve a mãe a falar mal dos homens ou o pai a falar mal das mulheres e que vão ouvindo isto. Isto são as tais crenças hereditárias, são aquilo que nós vamos crescendo a ouvir dos nossos pais, da nossa família, das pessoas que nos estão mais próximas. E além destas palavras, também as nossas experiências e os acontecimentos que são marcantes também nos criam estas crenças. Por exemplo, as brigas entre os nossos pais ou familiares, a falta do dinheiro mesmo, traições, assistirmos a traições, o excesso ou a ausência de regras, as relações que eu assisto das pessoas que têm com a comida, por exemplo, também vão criar a mim algumas crenças. Imaginemos que eu cresço com uma mãe bulímica ou com uma mãe anorética ou que eu cresço com uma mãe obesa e que não tem controlo na forma como se alimenta. Eu vou criando aqui as minhas crenças. Não tem só a ver com aquilo que é dito, mas também com aquilo que eu experiencio, com aquilo que eu vivo. Depois temos as crenças sociais. E estas sociais são, por exemplo, o quê? Nós vivemos numa rede de relações. Nós não estamos ali no nosso núcleo familiar e estamos ali fechados. Temos, além disso, as crenças que a própria sociedade nos vai impondo, de alguma forma. Algumas das mais comuns são, por exemplo, o mundo é perigoso, não vale a pena arriscar, não precisas de arriscar. Quanto mais alto tu sobes, maior é a queda. O dinheiro o dinheiro não traz felicidade. Ou o dinheiro traz felicidade e só os ricos é que são felizes. Por exemplo, só é aceito quem é magro, ou quem é alto, ou quem é louro, ou as minorias não são aceitas. Isto que a sociedade nos vai aqui colocando na nossa mente vai criando estas experiências, estas crenças. As experiências também nos criam, mais uma vez, as experiências na sociedade também nos criam estas crenças. Por exemplo, imaginemos que eu assisto à discriminação de uma pessoa gorda. Eu vou no metro, por exemplo, e assisto a uma pessoa que maltrata e discrimina uma pessoa gorda. E eu sou pequenina. Não tenho ainda a capacidade para perceber a situação em si. E começo a assimilar isto como ser gordo não é bom, porque ser gordo a pessoa vai ser inferior à outra. E então o que é que vai acontecer? Eu vou começar a ter também alguns distúrbios alimentares. E às vezes eu nem percebo de onde é que eles vêm. E depois, em terceiro lugar, nós temos as crenças pessoais, que são as minhas, que fui eu que criei. Além das citadas acima, que dependem do ambiente externo e familiar, ainda existem as crenças que são criadas por mim. A partir das minhas experiências, a partir das minhas vivências, das experiências individuais de cada um, daquilo que eu vou vivendo, elas têm origem nas anteriores, portanto, de alguma forma têm a origem nas experiências sociais e familiares que eu vou tendo, mas que sou eu que vou criar essa crença. Foi o exemplo que eu dei ainda há pouco acerca da gordura, de ser mais gordo ou de ser mais magro.
E, portanto, aos poucos, estas crenças na minha cabeça vão se tornando verdadeiras, vão se tornando reais. Só que na realidade não são. E não me fazem avançar, não me fazem seguir em frente. É muito fácil, quando nós não estamos bem, ficarmos ainda pior. Entramos aqui numa coisa que é chamada o círculo da negatividade. Eu vou-vos mostrar a imagem que reflete isto, o círculo da negatividade. Nós estamos num estado de sofrimento, estamos com falta de autoestima. Vamos iniciar aqui na falta de autoestima. Começa com a falta de autocuidado, entrar numa vibração mais baixa, vou começar a receber o desprezo dos outros, começar-me a sentir cada vez pior e a cuidar-me cada vez menos, e com isso recebo cada vez menos atenção e menos elogios, e começo-me a sentir muito mais insegura do que aquilo que estava, e começo-me a autodesprezar cada vez mais, e pior ainda, começo a aceitar qualquer coisa na minha vida e entro num estado de sofrimento profundo, que por sua vez vai abalar a minha autoestima, tal, e entramos aqui num círculo da negatividade que eu me vou afundando cada vez mais. Então, o que é que nós pretendemos? Nós pretendemos sair deste círculo. Porque se nós não sairmos deste círculo, entramos num outro círculo chamado círculo da culpa, em que eu me começo a culpar por tudo o que me acontece, começo a ficar com a minha mente fixa no passado, nas coisas que aconteceram, nas coisas que não correram bem e que eu me começo a culpar por isso. Mais uma vez a minha vibração fica super baixa, entro num estado de inércia, começo-me a sentir cada vez pior, a cuidar-me ainda menos, a minha autoestima, cá está, fica cada vez mais baixa, fico cada vez mais inseguro e angustiado, começo a agir por impulso, e como começo a agir por impulso, a seguir vem o arrependimento e logo mais culpa. E entro aqui num estado de sofrimento profundo que me começa a culpar cada vez mais e mais uma vez o círculo da culpa. Para poder sair disto, eu tenho que entrar num círculo virtuoso. Eu tenho que sair disto, eu tenho que começar a entrar aqui num círculo de virtudes. Eu tenho que começar por onde? Por aumentar a minha autoestima. Por cuidar de mim, por gostar de mim, para conseguir sair deste círculo de negatividade. Então, para sair deste círculo de culpa e de negatividade, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que apostar na minha autoestima. Porque a chave está aqui, eu gostar de mim. Porque se eu gostar de mim, a minha vibração está mais alta, eu não vou aceitar qualquer coisa na minha vida, eu vou sentir-me bem, por sua vez vou começar a cuidar mais de mim, vou atrair melhores pessoas para a minha vida e acabo por conseguir ter uma vida muito melhor do que aquela que tinha. E o truque está aqui. E por isso, desafio-te a entrares no desafio 30 dias de amor próprio e saíres deste círculo vicioso, que é a negatividade, que é a culpa. Mesmo que tu não te apercebas que estás nesse círculo, faz uma reflexão, pensa aquilo que nós falámos para trás. Quem é o objeto, quem é o foco da tua autoestima? És tu ou são os outros? Ou é o trabalho? Quem é? Quando te sentes sozinha, quando tens que fazer alguma coisa sozinha, como é que tu te sentes ao fazê-lo sozinha? Sentes-te bem? Sentes-te angustiada? Sentes-te triste? Estás sempre bem contigo? Ou tens situações na tua vida em que não te consegues valorizar? E basta teres uma situação na tua vida em que tu não te consegues valorizar para que a tua autoestima não esteja assim tão boa. Pensa nisso. Eu estou aqui para te poder apoiar. Até já.